Aqui eu vou fazer um resumão para vocês sobre quais as características principais da imagem de satélite. A primeira característica principal, pessoal, a primeira característica existente na imagem, pessoal, é a sua resolução espacial. O que é a resolução espacial? É o nível de detalhamento que a imagem oferece. Ou seja, a gente pode falar também que a precisão dessa imagem, precisão no sentido de que qual o nível de detalhe que ela consegue oferecer e imagiar aqui na Terra. Vou até apagar essa precisão para não confundir vocês. Seria aqui o menor, tecnicamente falando, qual que é o menor alvo que é possível identificar. Por que o menor alvo? Porque cada pixel dessa imagem vai ter o tamanho dele a partir da resolução espacial dessa imagem. Quando você tem uma resolução espacial de 1 metro, você tem ali um quadradinho de 1 por 1, onde tem identificado aquele alvo naquele quadradinho. Então, quanto mais detalhe, quanto menor a resolução espacial, você tem mais detalhamento dessa imagem. Quanto maior a resolução espacial, menos detalhamento e menor qualidade de identificação e nitidez daquele alvo que está sendo imagiado. Por quê? Porque você tem ali um alvo maior por conta do tamanho da resolução espacial. Então, a resolução espacial é isso. Nós temos também a resolução radiométrica. A resolução radiométrica, pessoal, ela traz a quantidade de tons de cinza. Tons de cinza. Que são meio que os números digitais de cada um dos alvos que são identificados, a partir da resposta espectral. A gente tem a resposta espectral dos alvos e a resolução radiométrica converte essa resposta em tons de cinza para poder identificar nessa imagem. Quanto maior tom de cinza, quanto maior quantidade de tons de cinza a gente tem numa imagem, é o maior nível de detalhamento dentro da resolução radiométrica. Eu consigo identificar um número maior, um número digital maior de alvos nessa imagem. Ou seja, quando a gente tem uma imagem com poucos bits, eu tenho um nível de detalhamento até menor em valores digitais dessa imagem. Normalmente as imagens de satélite, elas possuem aqui de 8 a 32 bits, que quando se faz o cálculo da quantidade de tons de cinza é 2 elevado à potência, que é o número de bits. Ou seja, uma imagem que possua 8 bits, ela tem 256 tons de cinza. Porque 2 elevado a 8, a gente tem 256. Se for 32, seria 2 elevado à 32ª potência. Isso vai chegar lá o cálculo final de quantos bits possui a imagem de 32. Então, isso quer dizer a quantidade, qual que é o degradê de tons de cinza que eu vou conseguir identificar, que eu vou conseguir extrair dessa imagem depois de obtê-la. Então, isso daqui é a resolução radiométrica. E por último, a gente tem aqui a resolução espectral, que é o quê? Resolução espectral é a quantidade de bandas espectrais que o satélite consegue identificar ou diferenciar. A gente pode tratar dessas duas maneiras. O que são essas bandas espectrais, pessoal? A gente tem o espectro eletromagnético. No espectro eletromagnético, a gente tem algumas regiões dele que, quando o satélite recebe a energia eletromagnética que é emitida aqui pelos alvos, ele consegue rastrear, vamos dizer, essa energia dentro de cada um desses intervalos do espectro. Em cada comprimento de onda desse possui que os alvos se comportam de uma maneira. Então, por exemplo, a gente tem a região do visível, que é o azul, o verde e o vermelho, a região do visível. A gente tem a região ali do infravermelho. Nós temos ali a região também, até a gente vai à região do visível, infravermelho, que tem infravermelho próximo, médio, distante, termal. A gente tem ali até as ondas de raio. A gente tem micro-ondas, raios gama e outros tipos de intervalos do espectro. E cada satélite possui, dentro das suas características,
aonde, quais regiões do espectro ele consegue identificar essa energia e ver a variação dela dentro dessa região. Então, quando a gente fala de bandas espectrais, a gente está resolução espectral, nós estamos falando disso, de bandas espectrais. Ou seja, quando a gente está aqui no infravermelho e no vermelho, a gente está falando de bandas espectrais, ou seja, não é possível aqui, eu vou falar isso aqui daqui a pouquinho. Então, só terminando de explicar, então, as bandas espectrais é isso, é a quantidade de bandas que o satélite consegue identificar e ver ali como se comporta os alvos nessa região do espectro eletromagnético.